Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, neste dia em que reservamos também espaço para olhar a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos olhar os temas que marcam a atualidade. A formação dos sacerdotes será uma prioridade para a Diocese de Viana do Castelo, que quer sublinhar esta dimensão durante o Ano da Fé. A Eclésia falou com Dona Clete Oliveira, que apresentou as linhas pastorais para esta ocasião. Viana do Castelo inicia o seu Ano da Fé no dia 14 de outubro, 3 dias depois da abertura internacional e um dia após a sua abertura nacional, a 13 de outubro. E aqui em Viana do Castelo tentaremos congregar toda a Igreja diocesana em 10 lugares, isto é, nas sedes dos 10 arciprestados. Nesse dia não haverá missas nas paróquias para que mais participem nas celebrações anunciadas e onde será lida uma mensagem de Dona Clete Oliveira. O Ano da Fé conclui-se com uma grande Assembleia Diocesana. Pelo meio destacam-se ainda atividades dirigidas de forma particular ao clero. Assim, haverá uma jornada nos últimos dias de outubro, integradas na Semana da Diocese, que habitualmente chamamos o Fórum Sacerdotal, uma jornada de 3 dias de estudo da Presbyterorum Ordinis, como sabemos, o documento do Concílio dedicado aos sacerdotes. Esta reflexão para o clero terá também continuidade em assembleias mensais e em cada arciprestado. Nós queremos que os sacerdotes se reúnam para rezar, para refletir, para conviver e, naturalmente, temas que têm a ver com a sua atividade de sacerdotes. Entretanto, a Diocese de Viana do Castelo avançou com a reestruturação do seu Instituto Católico. Além da Escola de Teologia, que já é tradicional, teremos a chamada Escola de Ministérios, teremos depois a Escola de Música Sacra e a Escola de Oração e Espiritualidade. Uma mudança que coincide com o Ano da Fé e que quer tornar o Instituto Católico uma estrutura que apoia a ação pastoral e o diálogo entre a fé e a cultura. Em algumas dioceses, os domingos têm tido um significado especial com várias ordenações de sacerdotes e diáconos. Numa altura em que o envelhecimento do clero é uma preocupação da Igreja, estes novos padres são recebidos pelas comunidades cristãs com grande satisfação, tal como os diáconos permanentes, ministério no qual vários homens têm também sido ordenados. No Porto foram ordenados 8 sacerdotes, 6 dos quais vão integrar o clero da Diocese, enquanto os restantes pertencem à congregação dos beneditinos e dionianos. Em Braga foram ordenados 4 padres. O bispo de Viseu ordenou também este mês um novo sacerdote. E nos Açores, em Agro do Heroísmo, já em maio foram ordenados 3 novos padres. Um pouco por todas estas dioceses, os domingos têm sido de festa para estes novos sacerdotes, suas famílias e a população cristã, que o recebe de braços abertos. É evidente que as comunidades cristãs estão ávidas de pastores. Eu vejo concretamente, na diocese que conheço, há um empenho, há um interesse, há uma alegria e um gosto muitíssimo grandes quando há a notícia da ordenação de um diácono, de um presbítero, porque o povo de Deus percebe que o sacerdócio é essencial na vida da Igreja, porque está intimamente ligado à vida da comunidade cristã, à Eucaristia, à Palavra de Deus, aos sacramentos e, portanto, àquilo que são os núcleos centrais da vida da Igreja. E, portanto, eu fico muito feliz por ver esta informação sair para fora, inclusivamente, do âmbito exclusivamente eclesial, porque é um motivo de muita esperança para a sociedade e para a Igreja. No Patriarcado de Lisboa foram ordenados este ano 5 padres e 3 diáconos, 2 deles para o Ministério do Diaconado Permanente. É, aliás, esta uma aposta crescente em muitas dioceses de Portugal. Em Viseu, 10 homens optaram com as suas famílias por servir a Igreja no Diaconado Permanente, os primeiros nesta diocese. Uma missão crescente nas várias dioceses do país que compromete o número cada vez maior de leigos no serviço às comunidades. Foi muito bom que a Igreja, no século XX, depois deste longo interregno, pudesse novamente
considerar o diaconado permanente, concretamente, como uma realidade importante para a vida da Igreja, para que a Igreja fosse enriquecida com a totalidade das suas possibilidades e dos contributos de todas as pessoas. E hoje na Igreja em Portugal, os diáconos permanentes existem por direito, uma vez que a Igreja entendeu por bem restaurar o diaconado permanente, e temos, felizmente, homens disponíveis para esta missão na Igreja, que assumem com muita alegria. O ministério presbiteral é indispensável porque lhe estão reservados os sacramentos presidenciais, respeitantes à Eucaristia e à reconciliação, além de outros aspectos fundamentais no que se refere à unção dos enfermos e à evangelização propriamente dita. Mas os diáconos são de extrema importância para fortalecer a unidade de todos em redor da comunidade. O povo de Deus, quando percebe que faz parte da própria estrutura da Igreja, que tem autoridade que lhe é concedida pela própria Igreja, quando lhe é explicado o sentido teológico, inclusivamente, destas realidades, o povo de Deus, com certeza que percebe e que aceita. Eu tenho a noção de que os diáconos permanentes têm uma aceitação muito boa nas dioceses e nas comunidades cristãs. É evidente que as pessoas têm pena, muitas vezes, não poder ter a celebração da Eucaristia. E é normal que tenham, porque a celebração da missa dominical é que é o centro do domingo. Mas não reduzem, com certeza, a missão nem a vocação do diácono permanente à celebração dominical. Ela também, com certeza, também é um dos pontos importantes, na ausência dos presbíteros, mas veem que o diácono tem uma missão muito mais alargada, que é uma pessoa presente, que acompanha, que estimula a vida das próprias comunidades. E penso que tem uma aceitação muito boa entre nós. A festa que caracteriza as celebrações de ordenação diaconal e presbiteral percorre, em tempos diferentes, as várias dioceses do país. Neste sábado será o Funchal a acolher 4 novos sacerdotes para o serviço na diocese, uma celebração que decorre na Catedral da cidade. São centenas as crianças que vão beneficiar do Banco de Leite de São Tomé e Príncipe. O projeto tem pouco mais de 3 meses, mas tem conseguido angariar parcerias que neste momento já garantiram 1 ano de leite materno de substituição. Em jeito de brincadeira, lá vão dizendo que se consideram banqueiros. Afinal, fundaram um banco. Um banco de leite, é certo. A ideia surgiu há pouco mais de 3 meses na cabeça destes homens. Frei Fernando Ventura e Dom Manuel dos Santos, um frade capuchinho, outro claretiano e bispo de São Tomé e Príncipe. O sonho do banco nasceu numa noite de copos. Foram copos de água, de facto. Há 3 meses estávamos os dois ao serão a beber um copo de água a cada um e em conversa. Em conversa nasceu a ideia. A situação na altura havia alguma aflição, porque as quantidades não chegavam para muito. E foi preciso imaginar as coisas. A logística não é fácil. 2 armazéns, um em Lisboa, no Colégio Pio XII, e outro no Porto, no Colégio dos Carvalhos, armazenam leite em pó e farinhas lácteas, vindas dos doadores. Depois, é necessário que alguém as coloque em São Tomé. Um trabalho só possível graças a uma rede de solidariedade. Estamos com apoios da Jerónimo Martins, com 1 tonelada de leite em pó por ano. Temos o apoio da Associação Nacional da Indústria Leiteira, que está do nosso lado desde o início. Temos o apoio logístico fabuloso da Câmara Municipal da Maia e concretamente o Departamento de Relações Internacionais. E temos 2 entidades que têm sido a pedra de toque que faz a diferença na possibilidade de transportes, que é a Supermarítima, uma empresa marítima de transportes marítimos em Portugal, e a firma Motengil, que a partir do Porto também nos transporta o que temos tido necessidade de transportar em termos de leite e em termos de outros consumíveis para crianças. Em pouco mais de 3 meses, o resultado já é visível. Temos para 1 ano leite de substituição de leite materno. Nós estamos a falar de um universo de cerca de 2.000 crianças, quer as que estão na Casa dos Pequeninos em São Tomé, quer todas as crianças apoiadas por todos os infantários que estão em rede espalhados, quer por São Tomé, quer pelo Príncipe. Em setembro, Dom Manuel dos Santos espera receber voluntários portugueses para ajudar neste projeto. Creio que está a andar bem. Agora vou regressar a São Tomé para organizarmos a distribuição desses alimentos e espero também que em setembro, outubro, chegue até pessoas voluntárias de Portugal
que nos ajudem a instalar melhor esse projeto e a torná-lo mais eficiente. E, portanto, espero que seja de facto um projeto eficaz e que ajude para uma melhor alimentação das crianças santomenses. Um banco de leite que está bem longe dos meandros do sistema financeiro, mas que nem por isso deixa de precisar de recapitalizações. Por isso, o contributo de todos é bem-vindo. Um banco que tem sempre necessidade de novos capitais e novos fundos e, felizmente, não tem faltado, e temos visto isto e esta lição que o tempo ensina e que a história nunca deixou de ensinar. São os pobres que são solidários com os pobres. Entrevistas dadas durante a apresentação do segundo livro de poesia de um homem que, além de bispo, é também poeta num país cujo verde e mar lhe servem de inspiração. Espaço agora para a doutrina social da Igreja. Imelda Monteiro conduz a reflexão e o debate com Alfredo Bruto da Costa e António Bagão Félix. Boa tarde, esta é a rubrica sobre a doutrina social da Igreja e se na passada semana olhámos para a instituição família, hoje particularizamos a conversa nos membros mais velhos das famílias, os idosos, na sociedade portuguesa, mas também na sociedade do velho continente. Comigo tenho novamente os nossos convidados, o Dr. Bagão Félix, o Dr. Alfredo Bruto da Costa. Muito obrigada por estarem novamente connosco. Começo por si, Dr. Alfredo Bruto da Costa, para fazer uma constatação. É que vivemos numa sociedade assustadoramente envelhecida. Que consequências é que isto pode trazer? Sim, senhor. Isto começa por ser um problema da própria família, no sentido corrente da palavra, em que abordamos na última sessão. É realmente o estilo de vida, as motivações, designadamente as motivações fortemente consumistas que caracterizam a nossa sociedade, etc., que fazem com que as taxas de fecundidade sejam extremamente baixas, a ponto de nem sequer haver uma substituição das pessoas que vão morrendo pelas pessoas que nascem. Gostei que tivesse falado dos idosos como os membros mais velhos da família. Isso porquê? Porque normalmente os idosos não estão integrados na família. É o primeiro drama dos idosos. Não são considerados parte integrante da família, como era o modelo, digamos assim, de antigamente, em que se falava e se vivia a família alargada como algo de natural e nem se punha a hipótese de ser de outra forma. E eu corro o risco de afirmar que, em certo sentido, não quer dizer que seja uma cópia, mas em certo sentido temos que retomar certos valores dessa noção de família alargada. Porquê? Porque o grande problema do idoso hoje é o problema do isolamento. E quando vemos, como acontece em Portugal, idosos que são encontrados mortos depois de anos, eu penso que é uma situação que revela um insucesso e um drama que abarca toda a nossa sociedade. Ali é um falhanço global. Falhou a família, falhou a sociedade através dos seus serviços, falhou a vizinhança, quer dizer, é qualquer coisa em que tudo falhou. Ora bem, desculpe. Vamos então só dar aqui um bocadinho a palavra também ao Dr. Bagão Félix sobre esta questão dos idosos. Aliás, Portugal está a caminho de ser o segundo país mais idoso do mundo, a seguir à Bósnia. Portanto, é uma realidade bastante assustadora. Portanto, que consequências é que isso pode trazer para os idosos, mas também para a própria sociedade e a estrutura da própria sociedade? Bem, Portugal é neste momento, de facto, o segundo país do mundo, não é com o maior índice de envelhecimento, é com a menor taxa de nascimentos, a seguir à Bósnia. Evidentemente que depois disso, como disse o professor Alfredo da Costa, com essa parte má, com a parte boa, que é vivermos mais tempo, hoje vivemos muito mais tempo, basta dizer que, mais ou menos quando eu nasci, a esperança média de vida andava à volta de 50 anos,
enfim, e hoje a esperança média de vida anda à volta dos 80 anos, consideramos em conjunto homens e mulheres. Portanto, está a ver aí 30 anos, o que é uma grande conquista civilizacional do século XX que muitas vezes é pouco considerada. Mas evidentemente que hoje estamos numa sociedade, em Portugal como no mundo, mas em Portugal dramaticamente envelhecida, que vai ter consequências nos sistemas sociais de pensões e de cuidados médicos e de cuidados geriátricos. E eu só cito um número que para mim é bastante revelador. Em 1960, portanto, há cerca de 50 anos, havia 34 idosos, portanto, pessoas com mais de 65 anos, por cada 100 crianças e jovens até aos 14 anos de idade. Atualmente, são 112 idosos por cada 100 jovens. Isto é, já se inverteu a situação. E estima-se, embora essas estimativas são o que são, mas que, se tudo prosseguir neste andamento, chegaremos a meados deste século com cerca de 200 idosos por cada 100 crianças e jovens. Quem é que vai cuidar desses idosos? Numa sociedade onde não há nascimentos? Desde logo uma sociedade, não há nascimentos, mas também há outras questões que foram referidas pelo professor Alfredo Bruta Costa, valorativas, axiológicas, geracionais, que têm que ser alteradas. Não é? Hoje vivemos numa sociedade muito utilitarista, em que as pessoas são ativas, são úteis, são inativas, são inúteis, são descartáveis, são descentráveis. E esse é um ponto que a sociedade tem que saber usar no sentido mais profundo da expressão, a sabedoria dos mais velhos. Aquilo que eu chamo as energias, ou se quisermos, os valores não monetários. O tempo, a persistência, a perseverança, a paciência, a solicitude. E hoje assistimos muito ao eclipse dos mais velhos, o eclipse dos avós, desde logo. Eu sei que a sociedade hoje é muito diferente e move-se muitas vezes com a pressa, com a quantidade, com outros fatores que de facto que nos esmagam no dia a dia, mas este é um dos pontos fundamentais. E, curiosamente, nas agendas políticas, seja aqui como lá fora, a questão demográfica e a questão do envelhecimento, ou como tratar os mais velhos, e não apenas, entre aspas, betonizá-los, é, sem dúvida, uma questão absolutamente crucial para uma sociedade mais harmoniosa e mais equilibrada do ponto de vista geracional. Alfredo Bruta Costa? Pois, eu só queria, enfim, separar, sublinhar melhor, é que, de facto, são dois problemas. Um problema é o problema da sociedade envelhecida. O outro problema é do modo como a sociedade trata os idosos, não é? Sim. E temos que, por um lado, ter a consciência de que a sociedade tem que se organizar para poder apoiar os idosos da forma como eles merecem. Isso por um lado. E, por outro lado, isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida também. O estilo de vida, com a mudança da família alargada para a família nuclear, não há espaço para o idoso na família e na sociedade. Até porque os idosos cada vez têm menos filhos, não é? Porque neste caso ficam com menos filhos. Às vezes, os próximos idosos vão ter, possivelmente, na maior parte dos vezes, um filho, 2 filhos. Exatamente. E há o problema da mobilidade, etc., que também complica um pouco a história. Agora, um ponto importante é que nós não podemos olhar para os idosos em função da idade. O problema do idoso é fundamentalmente um problema das incapacidades. E essas incapacidades surgem nas idades mais diversas. E, portanto, o fundamental é olharmos para as incapacidades, apoiarmos os idosos nessas incapacidades e, sobretudo, termos uma pedagogia com a qual o idoso possa valorizar as capacidades que ainda tem. Coisa que muitas vezes nós não sabemos valorizar. É possível inverter? Não sei se queria acrescentar alguma coisa. Enfim, de um momento para o outro não é, mas acho que, em primeiro lugar, o primeiro passo para inverter esta situação é a sociedade ter uma consciência muito amadurecida daquilo que vai encontrar no próximo futuro. E acabar com certa forma de egoísmo geracional. O último censo de 2011 revela que o número de idosos que vivem sozinhos, a tal questão do isolamento que falava, é cada vez maior, aumentou 30%. Neste momento há 400 mil pessoas idosas a viverem sozinhas, ou 800 mil a viverem com outra pessoa idosa, o que de facto é absolutamente dramático
a questão da segurança, a questão da luta contra o isolamento, a questão da luta contra a ideologia do novo, porque conta hoje é que tudo o que é novo é que é bom. O novo, belo. O velho parece que é uma coisa... Nós falámos de um velho país, de uma velha tradição, parece estar fora de moda, e esse é um ponto que de facto devemos ter em conta. E as próprias políticas públicas, de um modo geral, vou dar apenas um exemplo, têm que estar centradas nesta ideia, porque repare bem, hoje em dia, sem darmos conta, o que às vezes embaratece nos bens e nos serviços é aquilo que tem a ver com as gerações novas. São os telemóveis, são os iPads, são os computadores, etc. O mercado parece que são as gerações novas. E aquilo que é importante para os velhos, às vezes medicamentos, tratamentos geriátricos, determinado tipo de formas de habitação, etc., essas não, muitas vezes encarecem em vez de embaratecer. Portanto, a própria cultura do novo marginaliza a apreciação até económica e social da questão de ser velho e de estar velho em sociedade. Muito bem, esperemos que no futuro haja alguma inversão nestes princípios. Muito obrigado a ambos por terem estado neste espaço. É tudo por hoje. De hoje a 8 dias, os nossos convidados estarão novamente aqui para falar de ética social ou da falta dela. Fique bem. E é assim que concluímos este espaço. Eclésia pode ser visto também pela internet em agência.eclésia.pt. Esse é o portal multimédia da Igreja Católica, onde acede a todos os temas e notícias da atualidade. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.